Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Na minha cidade natal, houve uma época em que muitas pessoas viram um cachorro escuro enorme, que andava ora em 2 patas e ora em 4 patas. Diziam se tratar de um lobisomem. O bicho sempre surgia por volta das 23 horas, e como começou a ser frequente a sua aparição, houve um alerta na cidade inteira para ninguém circular à noite pelas estradas e na parte mais rural. Acreditem vocês que até o padre da cidade deu um sermão na missa, falando do suposto animal. E dizia o padre que era coisa do demônio e que todos deveriam orar para o lobisomem não cruzar o nosso caminho. Sério, eu mesmo estava na missa. Lembro que as pessoas benziam-se quando se falava o tal lobisomem. Quando a gente perguntava sobre o lobisomem com aqueles que tiveram algum tipo de contato, seja visual ou seja ouvindo o barulho dele, todos eram unânimes e diziam a mesma coisa. O lobisomem emitia um tipo de grunhido e tinha um pisar e uma respiração muito forte. As pessoas imitavam esse barulho que ele emitia e era sempre o mesmo barulho. Não tinha diferença nenhuma, o som era idêntico. A maioria das testemunhas não foi atacada, algumas apenas o viram. Mas o fato aqui é que mesmo os que não viram, imitam o mesmo barulho que as que viram. Essas pessoas contam que o roncar dele, o grunhido que ele emitia, era muito forte. Sua respiração era muito pesada. Tinha também um cheiro muito forte e ruim, como se fosse amônia. Era algo muito bizarro, mesmo para os que não os viam. O tal ronco ficava mais intenso, às vezes noutrora suave, como se fosse um lamento, ou algo do tipo, e parecia estar cansado, sofrido com dor. Ele fora muitas vezes visto sendo atacado por cachorros na rua. O curioso é que a maioria das pessoas que o testemunhou diz que o animal rondava a igreja matriz da pequena cidade. A verdade é que o animal parecia não perder a consciência de sua monstruosidade incontrolável e parecia ter algum tipo de racionalidade, porque para muitos ele rodeava a igreja buscando algum tipo de redenção ou misericórdia de Deus. Outros comentavam às escondidas que poderia até ser o próprio padre. Mas o fato é que as histórias que mais contavam é que as pessoas achavam que ele iria até a igreja buscando algum tipo de perdão divino, como se fosse uma cura para aquela doença que devia o atormentar. No entanto, não acreditei nessa versão, pois o caminho para o cemitério municipal ficava perto daquelas redondezas, e o lobisomem poderia estar indo para lá, à procura de alimento ou sei lá o que. Eu tinha quase certeza dessa minha tese, porque o cemitério ficava próximo à igreja, e para ir até ele tinha que passar em frente à igreja. Outro ponto em comum entre alguns relatos, primeiro surgia um sentimento de pavor, porque o bicho era medonho e forte, e por outro lado, muitas pessoas também tinham pena daquela sina que aquele bicho carregava. Isso porque a criatura era visivelmente acuada e desorientada. E diferente de alguns contos e relatos de lobisomem, parecia temer que as pessoas o fizessem o mal. O relato que mais deu o que falar na época foi de alguns colegas meus, da escola de 7ª e 8ª série.
que contavam jogar futebol à noite numa quadra próxima à casa deles. O lugar era quase de frente à igreja matriz. Esses garotos não abandonaram o hábito do futebol noturno, porque realmente não acreditavam naquelas histórias que circulavam a cidade. Eis que numa daquelas noites foram surpreendidos pela aparição do lobisomem, de que tanto se falavam. Contaram que o bicho horrível estava andando em 4 patas e, ao perceber que estava sendo visto por eles, parou e ficou em pé, de 2 patas, os encarando. Esses colegas relataram que bateu um horror tão grande neles que foi um Deus nos acuda. Separaram-se e saíram correndo em direção desesperados, cada um para sua casa. O amigo, que morava um pouco mais distante dali, foi o que mais ficou traumatizado, porque teve que correr um bom pedaço sozinho, já que na hora ninguém esperou ninguém e apenas saíram correndo, fugindo daquele bicho para tentar se salvar. Os garotos ficaram nitidamente transtornados com o que viram, e antes mesmo de irem para a aula, no dia seguinte, a história deles já tinha se espalhado por toda a cidade. Lembro que eles tiveram que contar 1000 vezes a experiência no colégio, pois até a diretora queria saber o que eles tinham visto. Eu, que pude ouvir na época os meus colegas contando as histórias, e pude ouvir mais de uma vez, garanto a vocês que não era uma história inventada. Tanto que não jogaram mais futebol à noite, como ficavam jogando de costume, e quando dava uma certa hora, todos voltavam para casa. E foi essa a última vez que eu ouvi falar do bicho. Até onde sei, depois não se falou mais dele, e tudo voltou ao normal na cidade. Depois eu mudei, e não sei dizer se houve uma nova onda de avistamentos desse lobisomem lá. Até hoje, o mistério continua. Graças a Deus, não tive o desprazer de ver o lobisomem, nem de ouvir o ronco ou algo assim. E não quero jamais passar por essa experiência tenebrosa. Deus que me livre. Esse horror eu não quero sentir. Não duvidem dessas coisas, sempre digo isso, pois só de ouvir as histórias me davam horror. Imagine para quem viu. Lobisomem existe, eles estão entre nós. Pode ser o seu vizinho, seu amigo ou até mesmo seu familiar. Esse foi um relato que aconteceu na minha cidade natal. Espero que tenham gostado. Boa noite.